Estamos começando mais um Garagem 77, de forma diferente hoje. Meu amigo Alex. Alex, apresenta o nosso convidado, essa figura finíssima que eu conheci hoje. Tive o prazer de conhecer, né? Na verdade, a satisfação, o prazer eu tenho com a minha esposa. Enfim, Alex, faça as honras da casa. É todo o seu Garagem 77. Cara, obrigado. Uma satisfação sempre estar aqui, nessa casa maravilhosa, nessa garagem maravilhosa. Que é sua também. Que é nossa, né? E assim, hoje nós temos aqui Bruno Félix, né? Que é, profissionalmente falando, um grande especialista em marketing, um mestre, mas assim, que é uma figura fantástica, né? Bom, a gente viu um pouco do que é ele, né? Acho que um pouco de muito. Rapaz, já gostei muito. Já gostou bastante, né? Mas antes do Bruno começar a falar, a gente tem que dizer que essa experiência de hoje do Garagem 77, ela não está começando agora, não é isso? Ela teve um momento antes. Hoje nós tivemos uma tarde maravilhosa lá no Latte 28, no restaurante do nosso amigo Júlio Bistrô, na Lagoa do Bonfim, e também levamos o Bruno para conhecer a Fazenda Olho d'Água lá, a produção da cachaça Mipibu, esses dois lugares que são ícones aqui na nossa cidade, na nossa região. E antes do Bruno começar a falar, vou deixar até a cachaça aqui dá o em cima. take aí, então, pra gente ver como é que foi essa experiência de hoje. Segura tu, tá ventando muito aqui. Água desse jeito, o vento aqui nem chove nem faz sol, só venta. E aí, Ronaldinho? E aí? A empresária aqui de celulares e acessórios. Tudo bom? Quer ir também? A gente vai lá pra cachaça. Sobe aí. Bora? Quem vai não sabe essa roupa vai embora lá. Quer ir não? Você conhece? Ronaldinho. Bruno Félix. Tudo bom? Como é que vai, Ronaldo? Grande especialista. Bateu a meta já? Janeiro? Já bateu, tá rico. Dia 15 hoje já bateu a meta. Tá rico, tá rico. Daí chora que Quando só. morrer já vai ter quem chora. Uma cachaça agora. Bora? Olha como é bonito. Olha quando terminar botar um azeite aí. Essas prêmios é qual, hein? Não tem não, né? O grande desafio vai ser fazenda de coco tudinho, história do coco, não sei o que lá, todas as pessoas querem ir. Máquina rotativa, né? E agora com vocês, Bruno Félix, meu irmão, seja bem-vindo aqui ao Garagem 77. Olá, meu amigo Alex, meu amigo Edson aí, queria agradecer aí pelo convite, né? Eu que conheço um pouco daqui da terra de Mipibu, mas realmente não conhecia de perto as belezas de Mipibu, acho que vou ter que voltar outras vezes aqui, porque tem muita coisa que o norte rio-grandense não conhece de São José de Mipibu, e eu fiquei muito feliz de vocês estarem se propondo aí, fazendo esse convite para outras pessoas, né, virem aqui através do Garagem 77 podcast aí, ter essa experiência, né? Foi incrível lá, o Latte, né, na Marina Pro Guarda, na margem da Lagoa do Bonfim, a lagoa que tanto amo, que sou apaixonado, tenho toda a minha história lá, e depois voltar a Cachaça Olho d'Água, porque eu voltei como adolescente lá nas festas que tinha, o Zé Orlando agora vai tocar nos festivais de cachaça, de brega, e recordei muitos bons momentos lá e poder provar um pouco e conhecer um pouco da variedade de cachaças que existe e ficar feliz, né, com o nível de profissionalização da cachaçaria, com vários barris, uma experiência incrível. E ainda mais eu não fui de qualquer forma para lá, né, eu fui no Pocoyó aqui, ó, Fusca Pocoyó 77, no Fusquinha Azul aí, vocês devem ter visto aí na imagem aí, a experiência é incrível, retrô, poder recordar, meu pai teve um Fusca na minha infância e poder recordar
esse momento aí. Só gratidão, viu, Edson, aí para você e Alex poderem ter me proporcionado aí, junto com a Ayrton nos seus bastidores aí, que ele não aparece muito nas filmagens, mas nada disso estaria acontecendo se não fosse a cobertura profissionalíssima dele aí. É a mágica quem faz é Ayrton aí, né? A gente só faz a resenha. Ele é que faz a gente ficar bonito. Às vezes faz milagres, né? Muito. Gratidão, sim. Alex, mas hoje a gente está falando de experiências. Experiência. Quem é que não gosta de uma boa experiência, né? Quem é que não gosta de ter uma boa história para contar? Quem é que não gosta de criar memórias? Então, a gente sempre fala muito no contexto empresarial, né, Bruno? A tua vivência, todo o teu trabalho, ele é voltado para o mundo corporativo, mas eu vejo muito disso, né? Assim, que boas histórias, né? Quando você fala, eu nem sabia da tua história do Bonfim, né? Então, quando a gente está lá, está conversando, você está contando e agora você fala, e eu estou pensando assim, falei, caraca, velho, né? Que conexão maravilhosa que o universo traz pra gente, de poder viver um dia num espaço que para você não é só a experiência do Latte 28 que a gente queria proporcionar. Porque a gente sabia, conhecendo o espaço do nosso amigo Júlio, que seria uma experiência gastronômica fantástica, né? Eu até brinquei com você na mensagem do WhatsApp, numa Gastro Experience, né? Mas, cara, saber que você tem uma história com olho d'água, isso é fantástico. Então, como sempre, a pauta ela é muito aberta, né? Não tem aquela estrutura fixa. Mas, assim, o nosso intuito foi falar sobre experiência, de como que as empresas podem fortalecer relacionamento com os clientes, mas também com os colaboradores. Eu acho que, né, a experiência do colaborador hoje é um tema principal quando a gente entende muito sobre a questão dos impactos de saúde mental no trabalho, tudo e tal. Mas na vida em si, a experiência, né? Qual a importância da experiência no mundo corporativo, mas também nas nossas relações? Eita, vamos lá, Alex, muito boa. Na verdade, experiências são histórias, né? Identidade. Um bom vendedor fala que é um contador de história. Então, tudo aquilo que você conta história, ela tem um significado diferente. E muitas vezes essa história é uma experiência. Falam que a fotografia, que a gente gosta tanto, ela eterniza uma experiência. Um momento vivido que a gente quer eternizar. E não só através de fotos. Aqui no estúdio aqui, vocês me apresentaram, eu vi umas pedrinhas que Edson, junto com seu filho, cataram, né, na pista de Interlagos, eternizando um pouco a memória daquele momento. E eu tenho certeza que toda vez que Edson olha para essas pedras, para a gente pode parecer só mais uma pedra comum, mas não, é a pedra. Essa pedra tem muita história, porque no momento que Edson acessa essa pedra, ao olhar, ao tocar, ele vai lembrar de muita coisa. É como se fosse um gatilho de memória para ele recordar as experiências vividas lá em Interlagos. E isso acontece no mundo empresarial. Por exemplo, tem uma grande máxima que fala: marketing vende lama, vende lama, sim, né? Aquele grande case que nós conhecemos do Rock in Rio, eu estive lá vivendo aquela experiência do festival, e eles venderam potes de lama por R$ 180, Edson, e esgotou. Mas não era qualquer pote de lama, é um pote de lama que tem história, que tem experiência, e atrás do pote de lama, não vou levar não, só para eu vou contar as pedras aqui agora. Para ninguém carregar, né? Não, é para vender. E aí, venderam por R$ 180, atrás do pote de lama de R$ 180, que esgotou de verdade, é um grande case do Rock in Rio, tinha assim: os operários, ao desmontar a estrutura do Rock in Rio, encontraram pedaço de copo, pedaço de óculos, pedaço de camisa, lágrimas, suor e muita emoção vivida naqueles 3 dias intensos de festival. Não era eternize lama, né? tudo isso e leve um pouquinho para sua casa. Então, a pessoa que viveu toda aquela experiência, ela quer pegar algum elemento iconográfico, uma pedra que seja, e aquilo tem algum tipo de representação. Por isso que existem os souvenirs. Por isso que quando a gente viaja, traz o chaveiro, traz a caneca. Então nós temos, a raça humana, ela tem essa necessidade de ter alguma coisa que faça referência. Mas, Bruno, você está falando de souvenir disso, isso tem a ver com tudo. Porque é o gatilho mental, é o elemento físico que nós precisamos para recordar experiências vividas. Quando a gente fala que uma pessoa tem muita experiência de alguma coisa, não necessariamente você está falando de idade. Uma pessoa experiente em algo, ela pode ser um jovem, mas que se dedicou mais a determinada atividade, né? E aí, trazendo até para uma linguagem mais humanizada, mais espiritualista, quando se fala em experiência, em uma pessoa experiência, foi porque ela passou por dor e sofrimento, né? Alguns estudiosos falam da neurociência que
a dor é a escola da alma, né? Tem até em algumas bibliografias bíblicas, aí, alguns livros bíblicos, você encontra passagens que cita isso, a dor como o sofrimento como essa experiência que às vezes a gente precisa passar. Tem até um ditado assim, a dor ensina a gemer, É o né? Assim, processo, o processo, a lagarta precisa passar pelo processo para poder se transformar em borboleta, né? E aí, às vezes, a gente não quer passar por esse processo, ou então a gente quer pular etapas desse processo e aí termina tendo prejuízo. Mas eu acho que nós vivemos a era, assim, da experiência, e mesmo com toda essa automação, eu acredito que é possível nós vencermos, utilizarmos a automação, digamos assim. Não existe um duelo. Eu não acho que existe um duelo da máquina contra o homem, não acho. Eu acho que o homem que consegue elevar o seu nível de consciência, ele consegue saber usar a máquina de forma racional para que sobre seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem, para utilizar de outras maneiras para desenvolver o emocional, desenvolver o espiritual, né, esse tempo de qualidade com a família, fazendo o que a gente gosta, uma conexão maior com a natureza. A raça humana, se a gente olhar desde a sua existência, da sua criação, do Homo sapiens, né, que tem 1,5 bilhões de anos, essa forma de vida que nós temos aqui do corpo humano. A Terra tem 4,5. Então, se nós prestarmos atenção, quase tudo que nós criamos, 99% do que a gente criou, foi para otimizar o nosso tempo. Mas o que é que nós estamos fazendo com o tempo extra? Começa pela roda, né? Exatamente, exatamente. O fogo foi para assar mais rápido, foi para melhorar a qualidade. Se você prestar atenção, muito do que foi desenvolvido e descoberto foi para otimizar o nosso tempo. Agora a pergunta é, nós estamos realmente sabendo aproveitar esse tempo? Nós estamos vivendo experiências reais? Nós estamos vivendo experiências realmente memoráveis? Né? E aí fica essa provocação para vocês aí. E aí, uma experiência que marcou muito vocês com alguma marca, com algum produto, com algum serviço? Vai, rasga aí, Alex. Cara, assim, quando você fala de experiência, eu até me emociono, porque, assim, hoje as pessoas que mais me motivam a isso e me fazem, assim, viver nesse aspecto de qual é a melhor experiência que eu posso gerar para elas são as minhas 3 filhas. Né? Então, hoje eu faço muito home office. Cara, para mim fazer home office é fantástico, porque eu tomo café da manhã com elas, almoço com elas, junto com elas, né? No final de semana eu tenho um tempo dedicado, então eu sei que para elas criar essas boas memórias é algo fantástico. E aí a gente vai para uma série de coisas, né? Eu me lembro que uma vez eu trabalhava no Senac aqui no Rio Grande do Norte, a gente foi para uma viagem para uma reunião de planejamento do Senac Brasil, que aconteceu na Bahia. Aí eu estava lá em Salvador. Aí eu cheguei no hotel, então a gente tinha assim, cada um chega aqui, vamos se encontrar para jantar junto? Vamos se encontrar para tomar um café? Eu cheguei assim, não tinha 10 minutos que eu tinha entrado no quarto, não tinha nem aberto a mala ainda para me organizar para tomar um banho, né? Tirar aquela zica de aeroporto. Bati na porta, né? Eu falei, mas rapaz, bicho, isso é bem Alexandre, um colega de outro estado, né? Eu falei, bicho, não, a gente já sabe que eu tô aqui. Aí eu fui lá, quando eu abri a porta, era a menina do hotel com um pratinho e um bolinho. Aí eu falei, oxe, isso é para mim? Ela, é. Eu falei, tá bom. Eu falei, tem certeza que nesse quarto ela tem? Eu falei, eu não pedi nada. Ela, não, é uma cortesia. Eu perguntei no grupo, depois dos líderes, no café da manhã do dia seguinte, de 30 pessoas, ninguém recebeu aquilo. Só eu recebi. Só o fato, na hora de eu ter recebido, eu falei, cara, que negócio fantástico. De tantos hotéis que eu já tive, eu nunca recebi nada nesse sentido, né? E eu achei aquela experiência, assim, eu até me lembro que no dia eu tirei uma foto, botei no Instagram, achei massa aquilo. E depois de ter visto, eu falei, cara, ninguém recebeu, não, vocês estão de brincadeira comigo. Porque era muito comum no Senac, até uma questão de experiência também, quando você viaja para um outro estado, você vai para uma reunião de gerentes, diretores, a unidade de lá, ela sempre tem um mimo para você que já está na sua cama do quarto de hotel. Né? Então já se cria essa experiência. E eu achei que aquilo era, inclusive, da unidade do Senac Bahia. E não era. Então eu achei que aquela diferença no mercado, do hotel, foi um negócio fantástico. Entende, né? Mas quando a gente vai para a infância, por exemplo, né, então uma das memórias mais afetivas que eu tenho é de quando eu ia para casa dos meus padrinhos, que depois eu ia com meu padrinho para a gente ir para a praia, porque eu morava em Santos na época, e eu pequeno, então ele ia me puxando, eu ia na água ali na praia, no mar, né, e ele ia me puxando ali, né, então, cara, assim, são coisas que às vezes pequenas criam grandes memórias, né, coisas que se eternizam, né, você falou da foto, então, minha memória aqui fotográfica, né, de várias coisas, viajou. Enquanto você falava aí, eu fui ativando aquele HD
Tá desgastado, né? O seu É, conseguiu acessar mesmo. Não, eu tenho uma HD. Vamos botar isso para um SSD, né? É. Para ser mais veloz. Bom, falando de experiência, você falou do hotel. E Bruno começou falando aí sobre uma experiência na Fórmula 1. Isso aí foi em 2015, a primeira vez que eu fui a Interlagos, realizar um sonho de criança. Eu vi a Fórmula 1 e me apaixonei aos 7 anos pelo automobilismo. E assisti a Fórmula 1 naquela TV preto e branco. Vira a antena, tá boa, tá bom, tá boa a imagem. Aquilo era muito distante da minha realidade. Não imaginava nunca que aquilo que eu via na TV existia. Então, uma criança, eu cresci sonhando com aquilo ali. E aí, em um dos meus negócios, já adulto, fez um negócio e tinha um bug, vendia esse bug não estava contabilizado. Aí minha esposa olhou para mim e disse: "Vamos torrar esse dinheiro?" Eu disse: "Vamos. Quer fazer o quê?" Ele disse: "Você não tem um sonho de ir assistir uma corrida? Vamos assistir uma corrida." E minha esposa não gosta de automobilismo, né, de Fórmula 1, mas ela foi quem mais me incentivou. E aí, na mesma hora, a gente já foi para o computador, viu a programação da Fórmula 1, eu não sabia nem como era, sei que compramos a passagem naquele dia. Né? A Ayrton tinha 6 anos, e depois eu fui ver hotel, nunca tinha viajado, não sabia como é que... Arrumei uma pousada, que o dono da pousada andava de cueca de madrugada dentro da pousada, a gente foi uma experiência horrível para minha esposa. Para mim estava tudo bom, que eu estava indo realizar um sonho de criança. E quando eu entro em Interlagos, eu tenho essa imagem até hoje, eu entrando com a minha esposa e com a Ayrton. E eu não tinha acesso ainda aos carros, mas eu ouvi cara, aquilo ali eu parei, eu fechei os olhos e eu só chorei. Porque o que veio na minha lembrança foi uma criança de 7 anos assistindo Fórmula 1 numa TV preto e branco, comendo caranguejo com meus primos, que era isso que a gente fazia nos domingos. Então, assim, foi uma experiência única na minha vida e pelo incentivo da minha esposa a gente conseguiu realizar. E daí, então, eu fui várias e várias vezes, cada vez uma história, uma aventura. Aí, trazendo para o lado familiar, experiências. Eu adoro praia. Eu gosto de ir para as ondas, brincar nas ondas. Eu e meu filho mais novo, Levi. Ayrton e Cleide, minha esposa, gostam de ficar na areia, olhando, contemplando. E eu não, eu gosto de pular onda. E certo dia eu estou lá pulando onda com o Levi, jogar na onda, aquela coisa toda. E do nada veio aquela lembrança. Bicho, podcast passado eu falei que meu pai, ele foi muito presente, mesmo ausente devido ao trabalho para prover casa. Mas quando eu estava pulando onda com o Levi, me veio uma lembrança, bicho, do nada, meu pai pulava onda comigo do mesmo jeito, me pegava no braço, lá na Pipa. A Pipa ainda era uma praia deserta, e era para ali que na década de 80 que a gente ia, que morava ali perto, né, ali em Areis, fazenda Cametá, e veio, resgatou toda essa... Então, a todo momento que eu estou na praia pulando onda com o Levi, não dá para pular com ele, porque ele está mais pesado do que eu, né? É do meu pai que eu me lembro. Meu pai foi muito presente, mesmo na ausência. Nesse devido ao aspecto, as trabalho. memórias, né? Então, assim, é muito bom a gente relembrar, a gente buscar essa lembrança, e que cada lembrança é uma experiência. Que vai puxando outra, que vai puxando outra. Se eu vou parar o dia para relembrar tudo, cada dá um livro. São quase 50 anos. Né? São quase 50 anos. E hoje, boa parte dessas lembranças, dessas experiências vividas, elas é através de um cheiro, né? O marketing olfativo está muito em alta, então determinadas essências estão... Bruno, lembra aí, quando vocês falando, eu também viajando aqui na maionese, tipo, eu lembro do Dimitri, do Boticário. Quando eu sinto o cheiro do Dimitri, que o Boticário deixou até de vender, eu lembro da mesma hora, como se fosse rápido, para minha pré-adolescência, eu colocando o Dimitri para ir poder paquerar, aquela coisa toda. Uma comida, né? Uma comida que uma avó fazia, um tipo de doce. Então, o tempo todo, quando se utiliza dos 5 sentidos, do olfato, do tato, do paladar, do cheiro, tudo, termina remetendo a essas experiências. E aí, a primeira pergunta de Alex, né? Falando isso na parte empresarial,
o que é que aconteceu, tem acontecido com algumas marcas, né? Não só grandes marcas, mas pequenas e médias marcas. Elas simplesmente perceberam a importância que essas experiências têm na vida de muitos de nós. Então, elas estão conhecendo esse cliente mais a fundo. Imagina que uma marca aqui de São José do Mipibu, que está nos ouvindo agora, uma marca que você é um cliente fiel dela. Se esse empresário ele for visionário, né, Edson, ele vai dizer, pô, eu sei que Edson adora automobilismo, eu sei que Edson adora carro. Então, provavelmente, né, se essa marca quer surpreender você, se essa marca ela quer impactar você, fidelizar, ela pode premiar você, lógico, com certeza você é um cliente fiel dessa marca, com uma experiência legal. Seja mandando você de novo para Interlagos, seja mandando um carro em miniatura de presente para você, você vai se dizer, por mais simples que seja, você vai olhar e vai dizer, pô, me conhece, tentou me agradar. Inclusive, esse carro aí foi justamente uma pessoa que me deu, sabendo dessa minha paixão por carro. Por Fusca, e o Fusca Azul lembrou de você. Então, é sobre isso que as marcas estão fazendo. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com o valor do presente ou da experiência proporcionada. Então, as marcas estão vendo isso. Elas estão conhecendo o seu cliente a fundo e estão proporcionando isso para eles, essas experiências. E aí, quando a marca proporciona uma experiência dessa, memorável, isso não é de hoje, isso já existe há muito tempo, né? Mas ela veio ficando mais forte hoje, que é ganhar um par de senhas para ir para o ingresso, para ir para um show, que é ganhar um presente. Então, você cria um vínculo emocional, porque você começa a ter essa marca como se fosse uma amiga, uma pessoa que ele conhece, que conhece com profundidade o que você gosta, o que você não gosta, e aí essa relação que se chama o life value, que é life value, alguma coisa assim, que é o tempo de vida que uma pessoa tem dentro de consumo dentro da empresa. Então, imagine que se essa marca cria esse vínculo com você com 30 anos, você tem expectativa de vida de 70 anos, tem mais 40 anos você consumindo essa marca, né? E aí as marcas estão medindo isso, porque a concorrência está grande e precisa gerar essa conexão genuína, né? Então, às vezes existe um equívoco de achar que você só pode criar experiência se for um grande evento, investir não. A Alex acabou de dar um exemplo de um bolo. Eu lembrei da cozinharia um dia desse, aniversário da prima da minha esposa, uma mesa gigante, e aí o garçom perguntou, é aniversário? Aí eu disse, é de uma prima da minha esposa, mas o garçom não me conhecia, não sabia nem quem eu era. Aí eu disse, tudo bem, é dela, tá. Daqui a pouco o garçom vem com um bolo enorme, todo enfeitado. E eu perguntei, foi você que trouxe o bolo? Foi você? Ninguém trouxe o bolo, era o bolo da cozinharia. Por isso que a cozinharia é o que é, né? Um restaurante lá em Natal. Então, são essas reflexões que nós temos que ter, você falou de hotel, eu já cheguei em hotel em São Miguel do Gostoso, em Pipa, que o cozinheiro, ele sabe fazer, o pasteleiro, umas raivinhas, uns biscoitinhos. E tinha uns biscoitinhos no criado mudo, com uma frasezinha de carinho. Eu já cheguei numa pousada bem simples, em Piranhas, no Rio São Francisco, e tinha de folha verde do bougainville, não era nem a flor do bougainville. A folha verde, um coração formado na cama. Essa pessoa quis demonstrar carinho. Detalhe, e atenção, né? É um detalhe, é muito simples. Então, eu já viajei, teve um hotel que eu fui, que 5 horas da manhã, muita chuva, eu acordei para ir ao banheiro, e quando eu vi aquela chuvarada, eu fiquei triste, porque quando você viaja, você tem uma expectativa de uma programação, né, tal. E quando eu olho, antes de me deitar na cama, embaixo da porta, tinha um bilhete. E eu fui pegar esse bilhete embaixo da porta. E era assim, olá, seu Bruno, meu nome é fulano de tal, eu sou recepcionista. Assim que acordar, liga para a recepção que nós temos uma programação completa do que fazer em Campos do Jordão em dias de chuva. É o mínimo, quer dizer, se coloca no lugar do outro, não, talvez a gente não sinta o que o outro sente, mas pensa um pouco como ele foi empático, né? Ele foi um hóspede que tá vendo aqui a chuva, eu vou fazer alguma coisa por ele. Então, se era padrão do hotel, se o hotel usou a casualidade, eu tenho amigos, né, palestrantes como eu, que viajam bastante, que o hotel descobriu que ele adora Coca-Cola. E quando ele abriu o frigobar, estava cheio de Coca-Cola. E com a mensagem dentro do frigobar, bem-vindo, fulano de tal, ao nosso, né? Então eu acho que nós não devemos fazer isso só com influencers e com formadores de opinião. Não, nós não devemos fazer isso. Eu acho que nós temos grandes influenciadores das nossas marcas, dos nossos produtos, que frequentam as nossas lojas diariamente.
e nós não estamos dando atenção a ele. Porque uma estratégia simples, que é de categorização de cliente, né? O cliente Diamond, o cliente Black, o cliente Platinum e por aí vai. E é preciso categorizar esses clientes, né? Não para ter preconceito, essa coisa toda, porque todo cliente ele tem um valor inestimável. Mas, às vezes, a gente está fazendo isso com quem não é cliente nosso, com quem não consome nosso produto. Então, o marketing de influência é muito importante, mas é preciso mapear direitinho para quem você está mandando flores, porque às vezes essa pessoa não tem reciprocidade e identidade com sua marca e você pode estar redirecionando esse investimento para quem realmente conhece e consome seu produto diariamente. Você falou e me lembrei muito da questão de merecimento, né? Na vida pessoal, a gente tem muito nas relações mais afetivas, as pessoas próximas, a questão, fulano merece, não merece, né? Então, eu acredito também nessa relação comercial. É interessante porque é negócio, é lucratividade, é retorno, é crescimento. Então, assim, aonde vale, o quanto vale você fazer esse tipo de investimento nas relações? Porque a minha leitura sempre foi assim, vendas é relacionamento. Aí vem um filme clássico de vendas, de porta em porta, que conta a história de um cara chamado Bill Porter. Você já deve ter assistido. Já ouviu falar? Já. Cara, esse filme ele é fantástico. Ele é, acho que da década de 90. Não é um cara, desista, né? não desista. Ele é um cara que ele tinha uma deficiência, ele tinha um distúrbio mental, e a mãe dele foi a pessoa que mais investiu nele. Né? Mas incentivou, ensinando mandava o lanchinho, né? Mandava o lanchinho com frases motivacionais. E interessante é o quanto ele acreditava em si. A gente não está falando nem de superação, né? Mas olha só o mecanismo, o modelo de mente desse cara. Porque ele foi buscar um emprego, a empresa diz assim, cara, brincadeira, né? Você quer um emprego? Eu não vou te empregar. Só faltou você nesse livro, né? Ele falou assim, não, me dê a sua pior rota. Me dê a sua pior rota. Cara, ele teve a pior rota. Mas foi o cara que mais teve sucesso, foi vendedor do ano. Qual era o ponto-chave desse cara? Relacionamento. A experiência que ele gerava para cada cliente, né, naquele auge da venda porta em porta. Então isso é fantástico. Não sei se Edson tem alguma coisa, mas eu me lembrei de uma situação, eu me lembrei de uma experiência drástica que depois virou numa experiência fantástica. Eu fui cliente, quando só é sua situação ruim, diz que é falta de ética. Falta de ética é falar o nome da empresa, né? Mas quando a gente tem depois uma experiência que se converteu em algo bom, pode falar o nome da empresa? Pode, se ficou bom. No final, terminou, foi um final feliz? Foi muito feliz. Já tá valendo. Eu era cliente da Oi. Eu morava em Natal, me mudei para São José e pedi a transferência. Cara, na época da Velox, né? Lembra? Bicho, que demora, ia assim um negócio chato, e não instalava, ninguém resolvia. Mas assim, não foi questão de 1, 2, 3 semanas. Foi uma questão de meses para se instalar isso. E foi um transtorno, até que eu resolvi dizer o seguinte, não vou ser mais cliente da Oi. E aí fui migrar para outra operadora. Aí um dia eu recebo uma ligação por uma pessoa dizendo que era da Oi e que, em virtude da experiência não satisfatória que eu tinha tido como cliente, eles estavam me bonificando com dois ingressos para assistir um jogo da Copa aqui no Arena Dunas. Aí eu falei, isso é trote. Né? Eu achei que aquilo era trote. Ainda vai vindo de uma companhia telefônica, né? Não, eu falei assim, o senhor não é seu Alex, documento e tal? É isso então. Eu tenho 2 ingressos aqui para o senhor assistir Uruguai e Itália. Afinal, você está de brincadeira, eu vou assistir um jogo da Itália. De boca aberta. Cara, aí assim, para mim foi fantástico. Eles converteram o meu sentimento. Não converteram a minha fatura, porque eu continuei na outra operadora. Mas eu acho que essa experiência, ela não apagou, mas ela ressignificou aquilo que tinha acontecido. Né? Hoje você, quando lembra da Oi, lembra do ingresso, da experiência que você teve. E o que foi bacana, eu fui com meu pai. Né? Então, assim, meu pai, acho que hoje meu pai está com 90, foi na Copa de 2014, está jogando há 12 anos atrás, né? Então, ele tinha ali 78 anos. E assim, era o time do Uruguai e da Itália, eu fui torcendo para a Itália, tudo bem que o Uruguai ganhou de 1-0, né? Mas tinha aquela conexão de, a gente tem meio que um sangue italiano por conta do sobrenome Corsino ali, tudo e tal. Eu falei, pô, cara, tem uma história aqui, tudo isso, né? E o quanto aquilo que foi ruim se converteu numa coisa fantástica. Aí eu acho que entra um pouco do que você fala da dor.
né? Qual a idade do teu pai? Meu pai tá com 90. 90? Sabe como é que o mudo fala 90? O mudo? Não, Calma. não tem nada a ver, mas... Quinta série, Não, vai. não tem nada a ver. Vai. Claqueta. 90. Sério? 90. Se você cortar, corta. É. Eu não ia perder. Uma coisinha linda. Você, quando pegou essa pedra, me fez lembrar de uma coisa. A importância, né, das questões, das experiências e das memórias, eu vou usar esse termo, físicas. E o quanto isso é importante nas relações, mas falando de vendas, de relacionamento com o cliente, o quanto isso é importante nos negócios, né? Porque, por exemplo, eu imagino aqui, né, eu trabalho com movimentos que envolvem hipnose ericksoniana, programação neurolinguística, então desaceleração da mente. Então, por exemplo, imagina a gente fazer um trabalho aqui com o Edson, ao tocar essa pedra, ele desacelera a mente, né, se torna uma pessoa mais sensível e lembrar o ronco do carro ali, agora no pé do ouvido, como se ele tivesse enterrado, Isso. né? Ou até mesmo, vou ser mais exagerado, mas isso é possível, porque a nossa mente, ela tem um poder muito forte, né, muito profundo, e isso é muito possível. Por isso que a importância de coisas que lembrem as boas experiências. Ele sentia a vibração nessa pedra do carro quando passa por ela. Isso. Né? E fazer ele chorar para dizer assim, será que nesse pedaço de pedra a Ayrton Senna passou por ele? É. Sendo ele tão E- fã assim de Ayrton Senna? Aí agora até eu quero levar uma pedra dessa pra mim. Agora, Aí você me trouxe uma memória. Essa semana eu estava lá na construção, na obra. No domingo eu estive na obra, que eu fui colocar 2 milhões de tijolo para cima, né? Que é a obra primeiro andar. E aí, dia de domingo, passa muita gente de bicicleta e passa muitos motoqueiros também. Eu tô lá, puxando a corda, subindo o tijolo, e começa a passar umas motos com roncos assim, que lembrou muito os carros da Stock Car. E quando você falou em emoção e em chorar, eu confesso que eu chorei, porque eu lembrei na mesma hora daquilo ali. daquilo ali, e a última vez que eu estive na Interlagos foi em 2022, e não fui mais, estou me programando para dar tudo certo aí no final desse ano, mas foi a lembrança que veio, quando eu vi aqueles roncos, foi eu senti o cheiro de Interlagos. E lembrando que essas memórias, né, esses gatilhos que ativam essas lembranças, essas experiências, eles são positivos e negativos, né? Por isso que nós precisamos respeitar o que para uma pessoa pode ser só uma pedra, não é só uma pedra, o que esse ronco do motor traz boas lembranças para uma pessoa pode trazer transtorno e determinados barulhos e essa coisa toda. Então o que acontece é que a gente às vezes não respeita o que para outro parecia só um ingresso qualquer de um jogo, para você poder ter todo um significado, né, diante do que você falou, uma experiência com seu pai, né, e que bom que ele ainda está aqui. Me fez lembrar uma palestra que eu fui para a dona da Simpla. Ela tinha acabado de assumir Simpla, aquele site que vende ingressos de senhas e de shows, e ela tinha acabado de migrar um sistema novo, de inaugurar com o show. Confesso que eu não me recordo agora a banda, mas imagina uma banda internacional que faz uma turnê aí no Brasil gigantesca, ia fazer uma turnê, certo? Uma grande banda aí. E aí, essa banda bugou o sistema, deu maior falha, venderam não sei quantos mil ingressos por minuto lá, essa coisa toda, e ela teve que bloquear a venda das senhas, essa coisa toda. E aí ela recebeu uma mensagem super desaforada de um pai falando que é um absurdo isso, que de uma pessoa, de um senhor de idade, reclamando tudo. E ela respondeu essa coisa toda. E aí ela estava lá resolvendo a bronca com a equipe, quando o escritório chama e diz, tem um senhor aí dizendo que quer falar com a dona, quer falar com a presidente, que ele quer os ingressos dele, para, que ele não quer dinheiro de volta, ele quer os ingressos, para. E esse cara fazendo uma confusão, né? E ela disse, cara, tô ocupado aqui e tal. Ela foi lá atender o cara. Quando atendeu, o cara super mal educado com ela, né? Disse, olha, um absurdo, desorganização, eu preciso desses ingressos, assim assado, é esse show que eu quero, Aí a senhora, olha, você tá tomando meu tempo, eu tô ali resolvendo, eu vou resolver, Vamos fazer o seguinte, eu vou entregar esses ingressos na sua mão, vem aqui, vamos comprometer com você. Veja, tão insatisfeito, parecia só mais uma senha de milhares de senhas que foram vendidas, esse cara foi bater lá, né, para reclamar e tal, e ela conseguiu, mesmo a contragosto, dar atenção a esse cara, e marcou com ele para ele voltar ao escritório para pegar as senhas. Ele disse, vamos fazer o seguinte, eu sou a presidente do grupo aqui, eu vou pegar suas senhas. Ele fez, sim, me lembro agora da história, ele queria um ingresso impresso.
Ele era idoso, ele queria ingresso impresso, eu não queria nada digital. Ele queria ingresso impresso para Parará. Ela fez, depois eu vou imprimir, vou dar o ingresso impresso ao senhor, irmãos, alguma coisa assim. E aí tudo bem, ela disse, meu Deus do céu. Ela não acreditou que aquele senhor ia voltar, achou que depois ele ia receber o e-mail com as senhas e ia, né, tal. E aí, quando foi um belo dia, que tinham resolvido o problema, o senhor, ó, fulano tal tá aí, veio pegar os ingressos deles. Não acredito, esse cara veio mesmo buscar os ingressos, eu já resolvi, ele já recebeu os ingressos tudinho. Aí ela foi lá para a recepção para receber os ingressos dele, para dar os ingressos a ele. Imprime aí e tal. E quando chegou na recepção, né, que ele estava mais tranquilo, lógico, e aí ele foi e falou para ela, foi para agradecer a ela o atendimento, que ele estava um pouco desequilibrado. E ele disse que aqueles ingressos eram muito importantes para a vida dele, da esposa dele, porque o filho dele é fã desse cantor que estava fazendo a turnê. E o filho dele prometeu ir para todos os shows. Só que o filho dele faleceu antes do último show, da turnê. E ele queria fazer isso pelo filho dele. Ir para esse show pelo filho dele. Então aqueles ingressos têm toda uma... Entende aí? É diferente ou não é? Então, qual é a reflexão que nós temos que fazer? Que às vezes a gente acha que é só uma pedra, que é só um carro, que é só um ingresso, que é só um cheiro, que é só uma xícara. Para quem? Para quem? Né? Eu não estou falando que nós temos que devotar tanto valor inconcebível, sobrenatural a algo físico. Não estou trazendo para esse tipo de discussão. Eu estou querendo que a gente reflita que, às vezes, o que para a gente pode ser só uma caneca, só um café quente, não é só um café quente. Porque é aquele café quente no dia do meu aniversário que meu pai tomava comigo. E hoje meu pai não está aqui, você me entregou um café frio. Mas ele fez essa confusão inteira por um café quente. Não era só um café quente. É porque hoje é meu aniversário e meu pai tomava esse café quente comigo e hoje você me entregou frio. Entende? Então, às vezes, a gente tem que se colocar um pouco no lugar do outro. Aquela meme que viralizou, assim, aquela imagem que mostra no trânsito, a gente sempre estressado, né? Tem uma pessoa no último dia de quimioterapia, tem uma pessoa que acabou de ser demitida, tem uma pessoa que acabou de ser pai, tem uma pessoa que o filho está doente. Nós não sabemos o que passa dentro de cada veículo que está no trânsito daquele, uns correndo, os outros mais lentos e por aí vai. Então, por isso que nós devemos ser mais compreensíveis com a história do outro, mais respeitadores, porque cada um tem uma experiência de vida diferente, cada um tem valores, princípios morais e éticos que guiam as suas decisões, né? E nós precisamos apenas respeitar a cor da pele, a orientação sexual, a religião, é isso que nós precisamos. E está faltando muitas vezes. E aí, algumas marcas já estão atentas a isso. E elas estão querendo, de maneira mais respeitosa, proporcionar experiências, inclusive, a pessoas que foram, por diversos anos, impedidas de viver essas experiências, por questões de escravidão, por questões de histórico social, por certas questões. Então imagine quantas pessoas não veem o mar, quantas pessoas não têm direito ao estudo, acesso ao estudo, quantas pessoas querem viver uma experiência que para a gente pode ser simples, porque a gente conquistou isso muito jovem, mas tem gente que nunca acessou um computador, tem gente que não sabe o que é um telefone, né? Tem gente que não sabe o gosto de um sorvete de fruta, nem conhece um picolé, que nunca chupou um picolé. Então, e aí, que experiências a sua marca, que experiências você pode proporcionar aos seus filhos, aos nossos, a outras pessoas, né? Já que estamos falando de experiência. Então, é essa provocação que eu queria deixar aí. Meu irmão Edilson, né, na época que nós tínhamos a Bodega Rações, ele sempre, nas reuniões que fazíamos, ele dizia, nós precisamos entender para atender. Era a frase que ele sempre usava. Você tem que fazer a leitura do que você tem que entender para atender. Ouvir. Que às vezes a gente enxerga, mas não vê, escuta, mas não ouve, né? Então tem que ter essa percepção, que nós confiamos em quem tem capacidade de ouvir. E às vezes a gente fala demais, a gente precisa ouvir. Ouve, deixa ele terminar de falar, deixa eu ver a necessidade, deixa eu entender o que realmente quer. Porque quando eu entendo, eu sei realmente qual é a dor dele, aí fica mais fácil dar as opções que eu tenho aqui.
e orientá-lo. E às vezes nessa ansiedade louca que nós estamos, a gente quer já vender por vender. Porque tem gente que não vende, tem gente que tira pedido, tem gente que não é porque não escuta, e às vezes a venda podia ser maior, o ticket médio podia ser maior, se eu entendesse o contexto, né? Então as pessoas querem se relacionar. Na venda você primeiro se relaciona, depois você vende, você é terapeuta e psicólogo. Você tem que desenvolver isso. Então, quando você conversa com aquela pessoa, a pessoa, é provado, a neurociência comprovou isso, a pessoa quer reciprocidade, né? Que é um dos grandes gatilhos utilizados hoje. Não só os outros gatilhos da escassez, que falam muito hoje. O gatilho da reciprocidade está muito em alta. Né, as pessoas querem retribuir aquela atenção, aquele carinho. Por isso que se fala tanto do líder servidor. Se você olhar a fundo no comportamento humano, o que é o líder servidor? É reciprocidade. Porque o líder servidor, ele serve para ser servido. Ele pode até, às vezes, não ter esse intuito. Jesus não veio com esse intuito. Tem líderes, tem pessoas que servem por servir. Isso é genuíno, é ótimo. Não estou dizendo que você tem que ter interesse o tempo todo, né? Você tem que ser intencional, não interesseiro, né, que fala. Mas é isso, eu acho que nós precisamos... Eu estava num podcast como esse aqui, bem bacana, e uma vez o entrevistador me perguntou: Bruno, você viaja o mundo todo, você vai para a NRF Nova York, você fala muito de tecnologia, dá uma dica aí para qualquer pessoa ter sucesso, para uma pessoa que, mesmo sem ser CLT, autônomo, profissional liberal, essa pessoa possa ganhar dinheiro, conquistar muita coisa. Eu disse: gosto de gente. Gosto de gente. Aí ele disse: mas eu esperava mais de você, Bruno. Achava que você ia falar de inteligência artificial, achava que você ia falar de automação, de algum sistema revolucionário, algum aplicativo. Eu disse: mas você gosta de gente como eu gosto de gente? Aí ele ficou: não sei como você gosta de gente. Não, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de chamar as pessoas pelo nome, né? As pessoas do meu prédio não são invisíveis, os seguranças, o porteiro, o SG, o jardineiro, eu chamo pelo nome. Eu sei quantos filhos tem, eu sei onde mora, quantos ônibus pega, eu sei o que eles sofrem, que necessidade eles têm, né? Então a gente está sendo intenso mesmo nas relações com as pessoas. Eu sei que a gente vive equilibrando o racional com a emoção. A gente não venceu a inteligência emocional ainda. Na minha opinião, a gente não venceu e está longe de vencer. Nós somos seres instintivos, nós agimos pela emoção, né? A gente viu na década de 80 como aquele QI do coeficiente de inteligência, na década de 90 veio o Daniel Goleman com inteligência emocional, e vem agora a inteligência espiritual muito forte, entendeu? Então eu acredito que quem gosta de gente de verdade, se você busca conexões genuínas, que não são conexões só de coleguismo, não, quando você se entrega mesmo ao momento, né? Acho que vocês perceberam, eu estou uma tarde inteira com vocês aqui, pouquíssimas vezes eu peguei o telefone, né? Foi bem rápido ali, pontual, o telefone ficou do lado. Vocês podem prestar atenção desde a hora que a gente sentou, então, porque eu tenho que viver esse momento aqui, eu tenho que estar aqui, eu não tenho futuro e nem tenho passado, eu só tenho presente, o agora. Então não é fácil, eu não estou dizendo que isso é fácil fazer, é desafiador no mundo atual que a gente tem hoje, com vários inputs, né, provocações, opções, mas como digo sempre, o autoconhecimento é a chave do sucesso pessoal e empresarial. A gente tem que olhar para dentro antes de olhar para fora. Quando a gente sabe quem a gente é, fica mais fácil fazer essas escolhas. Nós estamos fazendo escolhas erradas todos os dias porque não nos conhecemos. E são muitos convites para tudo posso, mas nem tudo devo. Na verdade? Todas as coisas são listas, né? Exatamente, exatamente. E aí esse desafio hoje que nós temos de gostar de gente de verdade. Então, eu acredito muito nas pessoas, eu acredito muito na humanização do atendimento. Só um cliente, só um funcionário, um colaborador encantado consegue encantar, né? Então, vem automação, vem a robótica, vem muita coisa aí, mas as pessoas ainda, são elas que vão fazer a diferença, e aí as empresas elas vão ter dificuldade, porque a geração Z é uma geração diferente, o que motiva ela são outras coisas, ela entrevista a empresa. A geração Z ela quer que o propósito de vida dela encaixe com o propósito da empresa. Então, na verdade, na entrevista você tem que mostrar para a geração Z como a sua empresa pode ajudar ela no projeto de vida dela. Aí ela dá match com você. Ao invés de criticarmos, nós temos que ver o que podemos aprender. Ela não é perfeita, ok, mas ela, não esqueça que ela foi criada por você, geração Y, né? Ela é um produto seu. E aí fica a reflexão, né, dessa geração que a gente só acredita, não porque são preguiçosos, não porque eles querem ser chefe, não porque eles não têm paciência, não porque eles pedem feedback e não aguentam feedback. Concordo, mas eles são conectados com o meio ambiente. Eles são muito conectados com os animais, eles são conectados, tem capitalistas também, porque a geração Z ela não é homogênea, ela é heterogênea. Existem as tribos, os guetos dentro dela, os nichos, e às vezes nós estamos generalizando
a geração Z, né? E aí, boa parte, não podemos esquecer, da crise de saúde mental que nós vivemos hoje, ela é advento nunca tivemos no planeta tantas gerações convivendo no ambiente de trabalho e dentro de casa. Não foi a pandemia, não. A pandemia foi um catalisador, um acelerador na crise de saúde mental que o planeta vive. Hoje são esses conflitos intergeracionais que nós temos dentro de casa. Né? Nós temos Ayrton, de tantos anos na sua casa, e temos o outro, Davi, como é? Levi, né? Com 6 anos, é muito diferente. Totalmente. Você entendeu? Aí pega um dinossauro, né? Da geração o quê? Jurássica, né? Brincadeira aí. Então, nós precisamos, eu digo muito, é preciso respirar, senão a gente pira, e quem não entende o presente não consegue se preparar para o futuro. E essa ansiedade é porque nós queremos viver tudo. Digo por mim. Né? Muitos convites, muitas propostas, mas queremos viver tudo. Nós não vamos conseguir viver tudo que tem para viver. E nem A música dizia, vamos viver tudo que há para viver. Não dá para viver tudo. Me desculpe, Lulu Santos, não sei quem é o autor da música. Não dá para viver tudo que há para viver. É muita coisa para viver. Nós vamos precisar de muitas vidas para poder viver tudo isso. Por isso que nós temos que saber fazer essas escolhas. E essas escolhas vão ser mais assertivas quando a gente olha para dentro. Né? Tudo posso, mas nem tudo devo. E aí é preciso entender o presente para poder se preparar para o futuro. E tem muita gente que não consegue perceber o que está acontecendo à sua volta. Porque não consegue levar um nível de consciência para perceber esses comportamentos da sociedade. E aí poder se preparar, se blindar, cuidar da sua saúde mental e se conectar com o que realmente importa. Bruno, para mim, o que realmente importa é o que Ayrton Senna deixou, é o legado. Né? Porque um dos grandes problemas da raça humana é achar que é eterna. Nós não somos eternos neste planeta, não. Nós estamos aqui de passagem. E aí a gente sai todo dia de casa achando que vai voltar. Mas hoje saíram vários pais de casa que não vão voltar. Saíram várias mães, Edson, de casa que não vão voltar. Saíram vários filhos de casa que não vão voltar. Por isso que o beijo tem que ser de 8 segundos, o abraço tem que ser apertado. O bom dia tem que ser animado, o abraço tem que ser bem forte, que a gente nunca sabe quando é o último. E aí os bens materiais que a gente deixa, que a gente se mata nessa inversão de valores que nós temos, completamente equivocados, para construir, para ter, o ter pelo ter, se não for para ser, para servir, não tem sentido. Então, o que você tem que botar na cabeça quando você voltar para casa e deitar é: se eu fosse embora agora, se a minha vida acabasse de existir agora, essa minha vida material, o que é que eu ia deixar? Como eu marquei a vida das pessoas, o quanto eu servi, o quanto eu fui lembrado. Vamos lembrar das grandes pessoas que passaram por nossas vidas, porque nós não chegamos até aqui sozinhos. Um tio bacana, uma tia que nos ajudou, que ajudou um avô que veio antes do seu pai, que preparou o terreno para o seu pai conseguir proporcionar o que você proporciona. Vocês estão preparando o terreno para os seus filhos, e o legado é o que a gente deixou plantado em cada um. E aí a gente vê um cara como Ayrton Senna, que a internet não era o que era, que não existia a tecnologia que existe hoje. E ele se mantém vivo em milhares, centenas de milhares de pessoas no planeta Terra. E um legado de disciplina, de dedicação, de servidão, né? E sendo perpetuado há muitos anos. É sobre isso, legado, para quem você serve, né? No documentário de Madre Teresa de Calcutá, um grande milionário visitando lá a casa dela, aqueles centros que ela cuidava, né? As casas de caridade. E aí ela abraçava aqueles leprosos, todo cheio de chagas, todo cheio de mazelas, ela sem máscara, sem luva, e aí ele olhava com certo desdenho e nojo, né? E aí ele olhou para ela no final da visita, está lá no documentário, né? E ele disse: madre, nem por $1 milhão eu faria o que você faz. Ela olhou para ele humildemente e disse: nem eu faço por Jesus Cristo. Então, o que é que te move? O que te faz levantar da cama todo dia? A gente tem que ter cuidado, porque nossos valores podem estar invertidos e você pode estar colocando foco e energia em algo que de verdade não tem valor algum para onde nós vamos. Quando a gente viaja para um canto frio, a gente leva roupa de frio. Quando a gente viaja para um canto de calor, a gente leva roupas leves. Um dia, quando não estivermos mais aqui, independente de religião, seja para onde você for, o que é que você vai levar? O bem e o quanto você serviu os outros aqui. Faz essa reflexão. Quando chegar lá, que contas nós vamos prestar? Será que utilizamos tudo que tivemos ao nosso alcance para ajudar os outros? É essa reflexão. É profundo, né, cara? E você traz uma percepção, assim, uma elevação do pensamento do que realmente significa legado. Porque, às vezes, por vivermos no mundo material e a matéria ela ser importante para tudo que a gente precisa realizar aqui,
O dinheiro é importante para a gente realizar propósito, mas a espiritualidade ela é maior do que isso, tudo isso, do que sobre todas as coisas. E quando a gente fala especialmente sobre Ayrton Senna, a gente não fala do que ele deixou materialmente, né? Isso. É legal você, né? De repente você tá lá, poxa, ele pode ter passado com um carro aqui, Lewis Hamilton, tem um capacete que um dia foi dele, você, como o Edson foi lá, conheceu o Mourão, que foi o cara que treinou a Ayrton Senna, conversou com ele, ouviu histórias, né? Fantástico, por Fantástico sinal. e tal. Mas é o espírito, né? O legado é a energia, A essência, a essência que ele deixou, né? que ele deixou. Plantada em E cada um dos isso corações. perdura por gerações, né? Porque hoje, veja só que interessante, né? Você falou uma coisa e minha cabeça ela foi uma expansão assim fantástica. Quantas experiências hoje nós podemos viver porque alguém no passado se sacrificou para que essa experiência ela pudesse ser vivida. Perfeito. Reflexão. Então a gente precisa viver, e aí quando você fala, eu me arrepio, Bruno, porque assim, é com gratidão. E eu sempre entendi que gratidão é o reconhecimento do quanto as outras pessoas são importantes na minha vida. E legado é isso, é esse entendimento, é entender que uma mudança, ou algo que me dói hoje, mas que precisa ser passado por esse processo, né? Tem um restaurante aqui em Piú, no espaço Vila Pau Brasil, que é o restaurante Magias da Terra, um restaurante vegano. Eu não sou vegano, mas eu adoro a culinária vegana, é muito rica, fantástica. E lá é interessante que o Pedro, você pode fazer um tour lá pela agrofloresta, né? Uma coisa linda, eu recomendo a todo mundo. Falou disso aí. E aí o Pedro, ele vai lá, ele está explicando, olha, essa árvore aqui foi plantada a tal data. O primeiro fruto dela é daqui a 50, 60 anos. O Pedro não vai estar lá. Mas por que ele plantou aquela árvore, então? Por que eu faço coisas hoje que eu não vou comer o fruto? Mas a próxima geração precisa. E é forte quando você fala, geração Z é nosso fruto. É nosso fruto. Me lembra uma situação que eu plantei um pé de manga do lado da minha piscina. E aí o pessoal pergunta, a raiz não vai quebrar a piscina? Eu disse, não, aí tu que se vira, eu já não vou estar mais aqui. Né? Eu acho que tu vai ver essa raiz ainda, viu? Eu também acho que sim. A cara de aí, tá vendo? Vai sim. Você traz um fechamento muito desse, ou não sei se é o fechamento, mas encaminhando para o fechamento, muito espiritualizado, cara, e que assim, eu tenho certeza que todo mundo que acabou de ouvir essas palavras do Bruno, aqueles mais didáticos estão escrevendo o que você disse, e eu tenho certeza que foi muito inspirador e inspirado nesse momento, porque nada disso é combinado nessa essência do que é o Garagem 77. Mas o que você estava falando me fez lembrar o seguinte, trazendo um pouco até de um estudo recente que eu fiz, lá de Gálatas 5, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala que as obras da carne, né? Quando a gente vai ler, ele fala assim, as obras da carne são muitas. Inveja, ódio, prostituição, isso, aquilo, tudo e tal. Mas o fruto do Espírito é um só. Né? E quando ele fala carne, ele não está falando disso. Ele está falando do instinto. Ele está falando do ego. E aí que é interessante, porque o que Cristo nos ensinou, e isso a gente leva para todas as relações, porque você investir em experiência para um cliente, não precisa ser um mega evento. Pode ser a raivinha, pode ser um bolinho, pode ser um cafezinho, pode ser um abraço, ou pode ser levar a sacola até a porta. Às vezes você não gasta recurso financeiro para isso. E para os nossos? E para os nossos? Então, é a gente dominar, não é matar o ego, né? Que geralmente é o entendimento que a gente tem, mas é a gente treinar esse ego. Treinar aquilo que faz parte da nossa natureza humana, para que quando a gente treina os nossos impulsos, os nossos instintos, as reações, a gente então consiga produzir o fruto do Espírito. E aí o grande ganho é que esse fruto é um conjunto de 9 virtudes. Aí você vai ter paz, amor, alegria, domínio próprio, temperança, mansidão, uma série de coisas. Isso tudo, para mim, mediante o que você fala, está relacionado à experiência. Né? Então, assim, muito legal você falar, eu pouco usei o telefone hoje, é verdade. E acho que o ganho, eu vejo muito assim, foi respeitoso para com a nossa parte, te convidando, assim, nossa, pra gente foi uma honra ter você numa tarde. Pô, cara, eu não sei nem se, acho que mais pro final de semana, e dependendo do final de semana, nem a Janine tem uma tarde como a gente teve. Vai gerar ciumeira agora, não, essa fala. Janine, por favor, viu?
Me perdoe se eu estiver sendo infeliz no exemplo, mas o que eu quero dizer com isso? O seu tempo como empresário, como palestrante, né? Como família, como esposo, é muito precioso. O trabalho que você dispensa também. O nosso, de vocês também. Todo mundo tem o seu tempo, ele é precioso. E você desprendeu da tua agenda para estar aqui. Então, a gente desse lado pensou assim, a gente precisa, já que Bruno vai estar aqui, promover algo diferente. Né? E aí, aquela conexão que você colocou com a Lagoa, para mim foi um negócio fantástico. Né? Então, assim, legado não é físico. Isso. É espiritual. Né? E aí não tem preço, e assim, o que você trouxe pra gente foi fantástico. Então, muita gratidão por isso. A recíproca é verdadeira, viu? Quero agradecer muito aí pela presença, pela participação. Na verdade, como você está dizendo, trazer Bruno até aqui, levar na Lagoa e descobrir a conexão que ele tem com a Lagoa, aí trazer ele aqui no centro de São José, levar ele na Cachaça Mipibu, lá no Engenho d'Água, e ele trazer recordações daqui, porque ele tem raízes mipibuenses também, né? E falar do PA. PA. Corta. Falar do PA. PA era uma igreja que tinha aqui. Excelente, PA. Mas essas conexões, essas lembranças, essas memórias, só finalizando aqui para não me estender, a minha infância na Fazenda Cametá, que ficava entre a usina Estribo e Areis, na casa grande da fazenda, a casa de seu Felipe e Dona Lenida, que para mim foram meus avós, tinha um pé de jambo enorme. E de manhãzinha eu ia com a minha irmã, Rose, aí chamava a Dona Lenida, posso pegar o jambo que cair, né? Pode, minha filha. Aí abria o portão, a gente ia e colhia esses jambos. Memória de infância. Quando eu tive a oportunidade de ter uma casa com espaço, a primeira coisa que eu fiz foi plantar um pé de jambo em homenagem à Dona Lenira. Tá vendo? E o jambo de lá, não tem uma vez que eu não vá lá, pegar aquele jambo e lembrar da doçura da Dona Lenira, da rigidez de seu Felipe, que foram meus avós, né? E eu me emociono falando deles, porque foi a figura de avó que eu tive, porque não tive contato com meus avós paternos e maternos com a frequência que eu tinha com eles. E como eu era criança ali junto com os netos dele, eu acabei sendo adotado, né? Por eles dessa forma. Então, eu não me canso de falar em coisas que eu amo, como as memórias da Fazenda Cametá, de Dona Lenira, de seu Felipe, as memórias da Becker, de seu Astrel, de Dona Cátia, né, as amizades que eu tenho com Alex Cossino, com Antônio e com Josval. Não é todo mundo que tem o nome de um amigo tatuado, aqui não, e não é o primeiro nem é o último podcast que eu vou falar dele. Então, essas memórias, esse resgate é muito importante para a gente, né? Nos mostra quem nós somos. E eu queria agradecer mais uma vez, assim, o convite especial. Queria muito ser convidado de novo. Vamos escolher aí outro. Não, quero também visitar os locais. Para conhecer mais São José do Mipibu aí, região. Eu acho que ele vai gostar. Eu acho que o importante é isso mesmo. Vocês, eu acho que estão no caminho certo. Poder conhecer um pouco da história de cada um de vocês, conhecer vocês mais de perto. Viver Cláudio de Barros Filho é um filósofo, né, brasileiro bem famoso. E ele tem um livro que chama A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Esse livro marcou muito a minha início da fase adulta. E a vida que vale a pena ser vivida é essa vida. É uma vida de propósito. E uma vida de propósito é aquela que a gente sabe o que realmente importa para a vida da gente e consegue priorizar aquilo ali. Essa vida de propósito é uma vida onde a gente dá o melhor da gente o tempo todo, porque a gente nunca sabe quanto é o último minuto. Então, quando eu sair por aquela porta, quando terminar o podcast, pode ser que minha vida não aconteça mais. Tudo bem, vida física, porque onde quer que eu chegue, eu vou chegar lá e vou dizer, tá tudo legal, porque naquelas últimas horas que eu passei lá em São José do Mipibu, gravando aquele podcast, eu me esforcei muito para dar o melhor de mim. Aquelas pessoas que vão ouvir, assistir o podcast, para Edson, para Alex e para Ayrton. Então, isso é uma vida de propósito. É aquela vida que nem sempre a gente está no melhor momento da gente, nem sempre a gente está na melhor disposição, mas a gente se esforça para dar o melhor, porque nós nunca sabemos quando é o último momento. Então, quando a gente começa a viver uma vida assim, não é cansativo. Viver com a iminência de uma passagem, de uma morte, ela não traz dor e sofrimento. Ela desenvolve um pouquinho a mais de humildade para entender e diz, respira,
que pode ser o último momento, então aproveita. Meu amigo, nós fomos presenteados hoje com a sua presença aqui. De verdade. Gratidão, a recíproca é verdadeira, Eu viu? não falo só em relação ao podcast. Eu falo em relação a Bruno. Não Bruno Félix, é o Bruno. Bruno, isso. você. Aí conhecer você de perto, Alex falou, tem um cara que é muito bom, que vai para o podcast. Eu não sabia que era tanto. Que conversa, Cara, rapaz. Eu verdade. Sabia que ele era resenheiro, mas não sabia que era Vamos marcar um só de fuleiragem. Pra contar. As minhas aventuras são usadas no Bibu. Afe Maria, daria um livro. Vamos botar aí esse na Uai. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, gratidão. Até uma próxima, pessoal. Só agradecer aqui nossos patrocinadores, aqui nossos parceiros. Vamos lá, Ayrton Rocha, Shake Me Pibu, que é o shake da Herbalife, o melhor do Rio Grande do Norte, que é aqui na galeria, viu? Aqui nessa Negócio de rico. primeira sala aqui. Eu acho que você tá tomando shake com pão doce, né? Por isso vai ficando herbalofo, né? Tá comendo. Tá. Vou reclamar com ela. Momento de saúde, nosso amigo Antoine, que em breve com novidades, mudando de endereço aí em breve, doutor Antoine, momento de saúde. RC Marcas e Patentes, que é quem registrou a nossa marca, quem brigou lá com a Volkswagen, né, quando contestou a gente. Tem também a Moraria Sagrada Família do nosso amigo Baralho, que de vez em quando ele aparece aqui no podcast, faz uma resenha. É o homem que entende de pedra, viu? E é ele. Depois ele conta a história dele aí. E o Complexo Educacional de Refinamento Escolar, da nossa amiga Patrícia Araújo, que é psicopedagoga, esteve aqui no último podcast, fechou essa parceria, estamos aí divulgando também a marca dela. Cleito Renova, né, cara que vai vir aqui ainda no podcast, cara que, através de uma dor de ter um carro mal lavado, montou um negócio, hoje é sucesso aí na cidade. Eita, que bacana. RR Contábeis, Roberto Carlos, tem muito história com a gente, contador aí do Garagem 77. Esse aí, era o dono da égua para comprou uma égua bonita agora, viu? Essa aí pelo menos tá gordinha. Tá gordinha. Tá. Pocotó. E Garagem 77, agradecendo a paciência e a audiência. Finish.